Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e essa é mais uma edição do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o tamanho do absurdo, um podcast que anda por aí dizendo que tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu quero nem estar perto se acontecer. Então, você, amiguinho, que nos escolheu no seu agregador pensando com esse nome, esse podcast deve ser de fofoca, de barraco, tiro, porrada e bomba, ou de celebridades. Errou feio, errou rude. Então, infelizmente, eu vou precisar iniciar essa edição citando novamente esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Abre aspas. Achou errado, otário? Fecha aspas. É brincadeira, pessoal. O Quem Você Pensa Que É um podcast que tem como objetivo investigar como foi construída a nossa personalidade, do que a gente é feito, o que é inato, o que é cultural, o que a gente escolheu, o que escolheram pra gente. Ou seja, o que faz você ser você mesmo, assim, complicado e perfeitinho desse jeito que você é. Quem é você? Será que você é realmente quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Bora descobrir? Partiu? Mas antes de começarmos, vamos para aquele nosso já famoso momento recadalhos. Aqui tem informação! Você que está curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim, só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2 menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. Você que tá curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, sabe? O Spotify tem aquela parada das estrelinhas, no Apple Podcast também tem. Dá um pulo lá, cara, classifica a gente, mas naquelas, né? Vai lá se você quiser dar 5 estrelas. Se for para dar 2 só, mano, sei lá, vai fazer outra coisa que é melhor, né? O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim, deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado?
E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião, sabe? No Instagram, no e-mail, né? Se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu, inclusive, estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Para um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? Mas assim, no Instagram, no e-mail, a caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão, tá valendo tudo, sabe? Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu? Falou, então, vamos pro programa agora. E hoje, para ajudar nessa investigação com a gente aqui, eu chamei ela, que abdicou de uma sexta-feira cheia de diversões e oportunidades, como ela tinha me dito, para compartilhar a sabedoria com a gente aqui. A Priscila Queiroz, que é divulgadora científica, né? Fala um oi pro pessoal, Priscila. Olá, pessoal. Oi, eu sou a Priscila. Não estranhem o sotaque, eu sou potiguar e ele costuma florar nesses momentos. Eu faço parte do departamento de neurociência do comportamento da USP de Ribeirão Preto. Mas a minha área mesmo é neurovascular. Eu trabalho com pacientes de AVC, vou estudar dor nesses pacientes, que é uma questão talvez menos conhecida pela população, assim, no geral, mas dor é como se for... Dor é uma dos pilares ali filosóficos da neurociência, tá? É interessante porque a gente acha, porque por ser uma coisa talvez muito simples e tudo mais, que é uma coisa que é completamente compreendida pela área da saúde, como é que acontece a dor, como é que a dor para, como é que onde ela aparece, como ela aparece, e na verdade não. A gente tem muito pouca ideia sobre isso, e talvez por isso me interesse. Talvez por isso me interesse tanto. E eu tenho até dificuldade de falar sobre dor no meu Instagram, de tanto que eu gosto, assim, de tanto que eu amo. Uhum. Eu tenho um post sobre isso, esse post não sai nunca. Caramba. Porque pra mim existe tanta coisa assim legal pra falar sobre, sabe? É muito mais fácil fazer um post sobre consciência, o que é consciência.
Porque sobre o que é dor, por exemplo. E aí é isso que eu estudo, assim. Eu pretendo, né, iniciar minha pesquisa de fato no próximo ano, no começo do próximo ano. E aproveito para fazer um convite para vocês me seguirem lá no Instagram, que é onde eu faço a divulgação científica. Priscila Queiroz Lima, @ Priscila Queiroz Lima, SC2L. Segue lá, pessoal. Priscila, a gente tem essas duas perguntinhas no começo que servem para a gente engatar uma conversa, né? E também para conhecer, de repente, um lado da pessoa que conversa comigo aqui, que geralmente não é um lado que ela demonstra assim, né? Por aí, né? Basicamente, eu percebi que essas perguntas, assim, tem um pessoal que fica meio perdido quando eu faço elas, tem um pessoal que fica meio... Cara, aconteceu algumas situações bem engraçadas aqui do pessoal ficar bem perdido mesmo, e é da hora isso, eu gosto. Né? Quanto mais eu vejo isso, mais eu gosto das perguntas, né? Mas basicamente é o seguinte, são duas perguntas, tipo, uma é o contrário da outra, mas dizem muito sobre você. A primeira delas é sobre um guilty pleasure, sabe aquela coisa que é tosca e que você tem toda a consciência de que é tosca, mas que você gosta mesmo e não tem o que fazer a respeito. Você gosta e já se resignou com a ideia. Eu gosto e acabou. E se você pode compartilhar com a gente aqui. Gente do céu, coisas que são toscas e eu gosto, tá muito relacionada à cultura pop. Eu sou uma pessoa dos anos 90, né? Então eu nasci ali quando as divas do pop estavam aflorando. Então, uma coisa que eu considero, assim, que é tosco, né? Mas que eu gosto e não tô nem aí, é de cultura pop. Gosto mesmo de Britney Spears e que eu quero saber o que foi que aconteceu com a Britney Spears, tá entendendo? Eu adoro Madonna e eu quero saber como é que estão as plásticas da Madonna. Então eu gosto de cultura pop. RBD, por exemplo, não tô lá nos shows, mas ontem mesmo eu tava vendo até o início da live, assim, de uma live que fizeram no show e... É vida. Olha só. Cara, eu gosto dessa pergunta, eu acho ela interessante porque, assim, esse negócio do guilty pleasure, você não tem nenhum controle sobre isso, cara, é coisa que, né, vai pra além da etiqueta, eu diria, né? E ela dá uma desmontada na pessoa, né? Porque a gente vê a pessoa, os outros, e cria ali uma imagem dela e não consegue imaginar que às vezes que pessoa X goste de algo tosco, porque, sei lá, não combina com o perfil gótico da pessoa ou com o perfil intelectual da pessoa, e ela vai lá e solta, sei lá, que gosta de um anime a lá Love Hina, por exemplo. Eu tô pensando isso porque eu gostava da Love Hina. Então... Pô, mas Love Hina é legal, pô. Eu também gostava. Você tá se defendendo, ok? Então a gente fica assim, caramba, é muito gente da gente, na verdade. Sim. Tem essa... uma coisa que eu acho que é uma característica dessa época das tecnologias, mais do que antes até, é esse endeusamento, né, das pessoas, né? São intocáveis. Lírio do campo da perfeição, né? Sim, são sempre pessoas que não riem demais, nem alto demais, que nunca bebem demais, que não passam vergonha, que não tietam outras pessoas, né? E eu acho que até o fã que endeusa, ele espera mesmo uma perfeição, né? Do tipo, a pessoa vacilou, cancelem ela, não? Sim. Cara, acabou, é um lixo, né? Vai do luxo ao lixo em segundos, né? Quando acontece, a pessoa mostra um traço de humanidade, uma falha que seria humana, né? E eu acho que uma coisa assim, que creio eu, né, que todas as pessoas do mundo concordam é que como seres humanos a gente tem nossas contrariedades ali, né?
A gente não é uma pessoa constante e concisa e coerente, né? Com absolutamente tudo na nossa vida. Mas quando a gente vê outra pessoa ali sendo incoerente em algo, ou que a gente acha, né, que ela tá sendo incoerente com base daqueles minutos de vida que ela divide conosco em rede social, nossa, parece que um castelo de areia desmoronou, um castelo de vidros quebrou, né? Sim. Cara, e tem uma outra coisa que eu acho louca dessa época de internet, que para além desse problema de humanidade, né, dos ídolos, tem também o problema de interpretação, né? Porque acho que até para depois que virou comum esse lance de pós-verdade, de, cara, a minha verdade é a que vale, whatever, se ela é verdade mesmo. Eu entendo o que eu bem quiser do que você falou, né? Tem um obstáculo de comunicação absurdo nas redes sociais, né? Aí tem gente que não deveria nem ser cancelada e porque, eu entendi assim, então ponto final, né? Eu que eu diga, assim, falo isso por conta dos posts, né, de divulgação científica, e é muito interessante ver como algumas pessoas, elas acabam caindo ali de paraquedas no post, e elas tiram umas conclusões completamente absurdas do que tá escrito, do que eu escrevi, coisas assim que sequer eu mencionei no post, e elas concluem aquilo, e eu fico, gente, será que é um erro meu que não soube passar a mensagem, é uma questão de interpretação da pessoa. Mas aí eu lembro, assim, do Steve Pinker, né? Ele tem um livro bem interessante, inclusive, sobre escrita, que eu recomendo, apesar também das contradições aí do Steve Pinker, mas eu recomendo esse livro, ele é bem interessante. E ele fala que, assim, todo escritor, né, toda pessoa que escreve, ela tem que contar com uma generosidade da pessoa que lê. Então, sim, a pessoa vai estar lendo com as lentes dela, né? Se ela quiser desvirtuar o que você está escrevendo, não são as palavras exatas que você está colocando que vai mudar alguma coisa. Ela vai fazer isso de qualquer maneira. Então, por exemplo, acho que hoje em dia a gente tem muito, eu vejo muito isso nos meus posts, eu ainda não consegui me soltar disso, mas, por exemplo, tem aquele receio de afirmar coisas, né? A gente foge muito hoje em dia das redes sociais de taxar coisas. Não que seja correto fazer isso em todos os campos e de todas as áreas de conhecimento e em tudo que a gente vai falar sobre. Mas a gente não nem segurar aquilo, assim, nem reafirmar ou afirmar aquilo que a gente está falando, às vezes é uma falha do escritor, parece uma insegurança do escritor sobre aquilo que ele tá, sobre aquela história que ele tá conduzindo ali, sobre aquilo, se for ciência, que ele tá divulgando, e não, é só, a nossa intenção como escritor é só de não criar meios para que outras pessoas não julguem, não vejam brechas para atacar. Mas que não tem necessidade, porque a pessoa que vai te atacar, ela vai atacar independentemente do que você vai falar ali. Com brecha ou sem brecha... Com brecha ou sem brecha, Eu vou entender o que eu bem quiser do que você escreveu e eu vou te acusar disso, né? Exato. Exato. Se quiser cancelar, cancela. Eu lembrei de duas coisas, enquanto você falava, sabe, parecidas com isso que você estava falando, né? Uma delas eu ouvi no Nerdcast, que falava sobre... divulgação científica, mas sobre ciência em geral, né? Mas aí era trocando ideia com duas divulgadoras científicas que tem um perfil grande no Instagram e tal, né? E falava que assim, no caso de ciência e de pesquisas em geral, perder é ganhar, né? Porque a pesquisa que deu errado, ela gera resultados, né? Que você não vai repetir depois. Então você nunca sai sem resultados em uma pesquisa científica, né? Você sempre sai com lição, né? É literalmente, tipo assim, eu aprendi com erro pra, de repente, chegar no acerto, né? E outra que eu lembrei enquanto você falava, sobre o que as pessoas entendem do que você diz, eu vi um vídeo de um psicólogo, um vídeo curtinho do TikTok, que ele falava sobre dissonância cognitiva.
Cara, eu achei um termo maravilhoso. Eu vi ele explicando, eu falei, nossa, que é muito da nossa época esse rolê, né? Que é, cara, literalmente uma incapacidade da pessoa interpretar A. Ela vai ler o A e interpretar B. É uma dissonância mesmo, né? Então, se você falar, por exemplo... Ele dava esse exemplo no vídeo. Você falava, por exemplo, cara, eu adoro verde. Vai ter uma pessoa que vai vir pra te falar, por que você odeia o azul? Né? Tipo, a incapacidade de interpretar que eu não tô desprezando as outras cores. Eu só falo que eu adoro essa em específico, né? E é uma coisa que você deve lidar o tempo todo, né? Da pessoa pegar o termo A que você falou e deduzir o C, né? É bizarro isso. É muito bizarro, porque você nota que as pessoas, elas conseguem ir numa profundidade, assim, de pensamento que você sequer tinha imaginado. Sim, é louco isso, cara. Você fala, mano, da onde você tirou? Eu vi, inclusive, você falando com alguém num post seu, era sobre... Eu acho que era sobre aquela pesquisa sobre DNA, você estava falando dessas empresas que fazem ancestralidade e tal, e o cara falou, mano, mas tudo que me passaram não serve nada. Então eu falei, mano, como você leu isso aqui, cara? Exato, eu fiquei marcada por aquele rapaz também. Eu acho que foi que ele comentava da família dele, que veio de outro país, acho que polonês, e que eles ensinaram polonês pra ele. E eu fiquei, será que ele leu em polonês? Porque na tradução, não sei, eu acho que o Instagram deles é em polonês e na tradução veio umas palavras erradas na tradução. Não é possível. Cara, não tem nada a ver, né, mano? Eu não disse que é errado ele ter aprendido polonês. Gente, bacana você ter aprendido polonês. Poxa, você aprendeu com a avó, velho. É muito legal. Cara, e a conversa toda é sobre as empresas que estão abusando dessa ideia de fazer pesquisa de ancestralidade e não comprovar devidamente o que ela usa para fazer essa pesquisa, né? E qual é a garantia que ela dá, né? Tem nada a ver com a ancestralidade em si, né? Com da onde você veio ou da tua raiz, né? Só para situar aqui os ouvintes, eu escrevi um post sobre essas empresas que fazem testes de ancestralidade e que eles usaram, inclusive, muitos divulgadores científicos para fazer propaganda do próprio produto ali, para incentivar que as pessoas pagassem por uma bagatela em alguns locais aqui no Brasil, por exemplo. Eu lembro que tinha algumas empresas, assim, entre 1.000... a mais baratinha, sim, até chega a 5 mil reais. Então você enviava o seu DNA, ou em DNA de alguém da sua família, e eles faziam ali um teste de ancestralidade, e esse teste era... Bom, eles vão dizer assim, de onde você veio, né? De acordo com eles. Eles vão dizer quais são as origens da sua família, ou as suas origens, se é, sei lá, se é da Europa, se é da Ásia, se é egípcia, eles falam. E aí, o que eles não falam, ou muitas vezes não é devidamente explicado, é que existe ali uma base de dados pequena em comparada a tudo que a gente tem. Então, assim, eles podem falar que eu sou, sei lá, 80% europeia e o restante africano, mas não necessariamente porque eu sou 80% europeia, mas porque o que eles têm de informação para me dizer se eu sou europeia, se eu sou, sei lá, asiática, se eu sou africana, é que é reduzida demais para eles darem um dado com precisão pra mim. E isso não fica claro para as pessoas, e as pessoas acabam comprando esses testes de ancestralidade, e no final das contas é muito mais parecido com uma astrologia genética do que com um teste de ancestralidade fiel. Eles têm essa base, a mesma coisa. Não tô dizendo que não é importante, ok, pessoal? Se você tem casos de câncer na família, ou de alguma doença genética, e você é indicado a fazer um teste genético, faça, é importante. Mas esses testes genéticos que buscam prever o potencial de aparecer uma doença genética em você, um câncer, o que seja, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Se você tem a necessidade de fazer, faça.
Mas é mais ou menos a mesma coisa, porque eles têm uma base reduzida de dados ali, é uma base pequena, e eles vão calcular uma porcentagem. Esse percentil aí não é um percentil que é um fato na sua vida, porque diversas coisas podem acontecer durante a sua vida que vão transformar esse percentil, às vezes para mais, às vezes para menos, que tenha os fatores ambientais envolvidos ali, e esse é o tipo de informação que não fica muito claro. Inclusive, é uma crítica que eu tenho, que mesmo para os divulgadores científicos desses testes, eu acho que eles não esclareceram, pelo menos os que eu já vi divulgando, não esclareceram o suficiente para as pessoas sobre isso também. Então, poxa, você está divulgando um produto que parece que tem uma base científica super bacana por trás, mas na verdade o cara tá querendo só juntar o seu DNA para aumentar essa base de dados deles aí, e depois, galera, eles vão vender essa base de dados, eles vão vender seu DNA, vão vender sim para outras empresas, para essas empresas ter uma base de dados maior, de produção ali de material genético, para tentar correlacionar com doença, correlacionar com, sei lá, qualquer coisa que eles queiram correlacionar. Quer dizer que a pessoa que chegar por último aí vai ter uma base de dados decente, né? Talvez, eu gosto até de citar o exemplo da própria perícia, né? A gente vê teste genético mesmo, teste de DNA, e na perícia, quando, por exemplo, uma pessoa é morta, o corpo é encontrado dias depois, sei lá, e vão fazer ali aquela perícia pra saber de quem é aquele corpo e tudo. Existe ainda uma porcentagem, tá? De que aquele DNA não corresponda ao DNA que eles identificaram, né, de uma pessoa como sendo dela. Existe uma porcentagem ali. Então, não é 100%. Por que existe essa porcentagem? Porque se tratando de dados, às vezes, são dados que foram coletados em uma situação específica. É uma coisa de aproximação, né? É um dado que eles coletam por aproximação. Então, não é, às vezes, 100% de certeza. Existe ainda uma possibilidade de que aquele DNA ali não seja o da pessoa. É uma possibilidade mínima, né? Mas existe. Mas sempre tem, né? E aí, acho que pra mim o pior é vender como uma solução, né? Você falar, cara, tipo, eu vi várias propagandas do tipo vender como você estivesse desvendando tua árvore genética, né? Ou prevendo doenças, igual você falou também, né? Isso, vendendo como realmente se você estivesse descobrindo de onde você veio. E o melhor de tudo, assim, que ele pode estar vendendo a mesma história pra você e pra mim. Quem garante? Tipo, quem vai me dizer que ele tá contando realmente a minha história e não a de uma pessoa aleatória que ele só peguei o PDF e passa pra ela, sabe? Não tem essa garantia. Tipo, não pega existe. um pronto lá, né? Só coloca o nome dela ali e já era. Isso. Sim, quando pensar que não, é a nova psicologia. Aí vem a galera falando, nossa, eu sou alemão, hein? E aí já viu a merda que dá, né? E aqui em São Paulo, ainda mais, né? Se for aqui que o pessoal gosta de se apresentar, né? Como é que eu sou de família, sei lá, italiana. Sim, pra caramba, né? Nossa, como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Cara, mas assim, estamos desviando do foco que é a segunda pergunta, que é o oposto da primeira. Meia hora depois eu lembrei de fazer. Eu sou TDAH, gente, então vão devagar comigo, porque pode demorar 1 hora pra eu lembrar da pergunta que eu ia fazer, entendeu? Eu quero saber de uma coisa que todo mundo acha um hype absurdo, a 8ª maravilha do mundo, e você fala, putz, não suporto isso daí, tá ligado? Não consigo entender a graça. Nossa, tem várias. Esse é o momento de me cancelarem. Eu não gosto de séries. Nenhuma? E eu não gosto de nenhuma. Caramba! Pra não dizer nenhuma, tem uma outra, vez por ano, que me segura. Mas, de maneira geral, eu não gosto de série. E eu não gosto de filme de super-herói. Gente, não me chama pra assistir filme de super-herói. Eu nem entendo de super-herói, eu não conheço super-herói, eu parei em Batman, tá entendendo? E é isso. Cara, mas desses dois aí, se você fosse colocar um que você fala, tipo, é hype e eu nem sei por que o super-herói ia estar em primeiro, ou a série, qual que você acha que é o que você fala, nossa, mano, esse daí... Eu acho que é série. É mesmo? É ainda pior, assim.
as pessoas sempre estão falando sobre séries e caramba, o último episódio de série tal tá muito bom e eu não vejo a hora de sair o próximo e eu tô sempre assim, eu não sei do que você tá falando. Eu não sei. Pra você ter noção, o nível, eu li The Walking Dead. Não assisti nenhum episódio, mas eu li os livros. Caracas, mano. Eu sou assim com futebol, mano. Pra depois descobrir que não tinha muita coisa a ver, mas... Tem isso também, né? Mas eu preferi ler os livros a assistir a série. E o livro, ele vai pra outro lugar, totalmente, né? Porque, assim, eu lembro que, em primeiro lugar, ele é baseado em quadrinhos, né? O quadrinho é o que é mais fiel, no caso, né? Isso. O livro é outro rolê, diferente, né? Isso, outro rolê. E aí eu até tentei entender porque que tinha, assim, essa diferença e o pessoal tentava me explicar que, custos, né? Porque tinha muito mais personagens nos livros, então... Isso também tinha nos quadrinhos, pelo que eu entendi. Também tinha mais personagens nos quadrinhos, mas aí por questões de custo, eles meio que adaptaram ali alguns personagens a ser um combo, assim, um só. E outras coisas também. E claro, né, tinha que dar mais movimento na série, tinha que tornar ela mais dinâmica, né? No livro não, no livro eram páginas e páginas só sobre só numa estrada. Então... A Paula Feb, que eu acho que foi o episódio que eu passei pra você ouvir até, ela escreve livros e ela também é roteirista. E aí, eu tinha conversado com ela no outro podcast, no Estante Infinita, que era o meu antigo, né? E eu lembro dela ter falado sobre a diferença, que ela falava que ela preferia muito mais escrever livro do que roteiro, né? Porque o roteiro, ele tem esse negócio que você falou, que é a correria, porque você tem um tempo limitado para prender a atenção da pessoa, né? E você não pode exatamente o exemplo que você citou, 20 páginas andando numa estrada, cara, não dá para ficar, 15 minutos andando numa estrada numa série, entende? Então, para quem escreve é um negócio assim, geralmente o pessoal prefere o livro mesmo. Cara, dá para você aprofundar melhor a história, o personagem, tudo, né? Dá pra criar uma essência, né? E tem a questão de que o livro, você tá lendo e você tá usando muito da sua imaginação pra criar a essência daquele personagem, né? Pra criar a personalidade daquele personagem. Na série, tem outros aspectos visuais e auditivos que eles te dão pistas de qual é a essência e qual é a personalidade daquele personagem. Então, do mesmo jeito, assim, que tem o livro, né, ele tem algumas potencialidades ali com relação à imaginação, a gente também fica mais livre, né, para criar na própria cabeça as expectativas. Ele também tem suas limitações, a série não, o filme, ele também tem ali seus pontos fortes, né, e creio que a questão visual é um ponto muito forte nisso. Verdade. Quem você pensa que é? Você estava me falando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre a ideia do teu perfil lá, né? Até tinha falado, não, isso aí você tá queimando pauta, vamos falar na hora que estiver gravando e tal, né? Eu queria saber se você conta pra gente um pouquinho do começo desse teu perfil, da ideia. Conto, claro. Pois é, então, eu tava contando aqui que eu queria ter uma resposta mais altruísta pra isso. Assim, a maioria das pessoas, elas, que eu conheço, que fazem divulgação científica, elas têm essa questão bem, bem altruísta e idealista de fazer a divulgação científica chegar ao máximo de pessoas. Não que eu não queira que a divulgação científica chegue, né? Mas o que fez eu iniciar o perfil, na verdade, foram minhas crises de ansiedade. Eu tenho crises de ansiedade desde criança e em algum momento, assim, elas foram ficando mais... E claro, né, a gente tem fases na nossa vida ali que às vezes as coisas deslancham, às vezes só é ladeira abaixo.
E em algum desses momentos, em conversas com a minha psiquiatra e minha psicóloga, a gente achou que talvez um mecanismo interessante nessas crises de ansiedade, para lidar com elas, já que eu consegui identificar quando elas estavam aumentando, quando elas estavam ficando mais intensas, talvez fosse mudar o foco da atenção. Elas insistiam muito, assim, pelo tipo de terapia que a gente fazia, né? Elas achavam que tinha potencial para eu conseguir desfocar, até porque eu conseguia fazer isso com uma coisa específica, sabe? Que era fazer, que é um joguinho que eu jogo. Só que eu só conseguia fazer isso com esse joguinho. Quando eu tô jogando esse jogo, que é Asphalt 9, é um joguinho de carro, eu consigo desfocar da crise de ansiedade. E a gente foi buscar estratégias. E aí, academia não funcionava comigo, nem conseguia ir pra academia. Imagina, gente, ficar lá na bicicleta, levantando peso, não conseguia. Música não funcionava, ler um livro não funcionava, ou qualquer outra atividade. Mas o jogo eu conseguia. E aí, ela disse, vamos continuar tentando. E não sei lá como, um dia eu descobri, assim, que eu conseguia fazer isso falando, produzindo ali um textinho, explicando alguma coisa. Essa explicação, né? Criar explicação sobre algo em formato de texto, deixar aquilo dali mais simples, mais difundível, né? Mais mastigável, digamos assim, deixar aquela informação mais coerente também. Eu acho que por eu falar muito assim pra elas, nossa, eu quero ser professora, desde sempre fiz fisioterapia, mas eu amo fisioterapia, mas eu sempre quis mesmo era ser professora. E aí elas incentivaram e aí eu comecei a fazer os posts, e eram só stories, era só pros meus amigos, era um Instagram mais pessoal mesmo, assim, fazia pra passar o tempo. E deu tão certo, assim, foi tão bom que o pessoal me incentivou, meus colegas me incentivaram bastante, e eu fiz um perfil só pra isso. Comecei a usar isso mesmo, assim, como ferramenta para as minhas crises de ansiedade. Pra ser bem sincera, eu uso disso até hoje. Que nem eu falei pra você, né? Se vocês estão lá acompanhando, vocês veem, caramba, Priscila essa semana tá aqui, ó, super movimentada no Instagram dela, vários conteúdos diferentes. Gente, isso é crise de ansiedade o nome. Tanto que você vai ver os posts, boa parte deles tem erros ortográficos, e aí o pessoal vai me avisar, e eu aviso, gente, não adianta cobrar muito, porque é em crise de ansiedade que eu faço. Então eu não vejo, não tem exatamente uma correção, uma preparação, um roteiro pra isso aqui. Tem eu com crise de ansiedade, e claro, eu não posso deixar ela chegar assim num ápice da crise, sabe? Porque senão eu fico paralisada. Tem que fazer um gerenciamento. Tenho que estar percebendo que eu tô que ela tá vindo e que ela tá vindo forte. E aí eu fico, sei lá, criativa. Só que também não funciona pra estudar coisa útil na minha vida, viu? Tipo, coisa que é útil no meu trabalho, na minha pesquisa, não funciona. Mas aí coisa que eu vou levar tempo ali, lendo uns artigos que não tem muito a ver com minha área de pesquisa, e que eu tenho que desenvolver um jeito de explicar aquilo para as pessoas, e ainda trazer um jeito de tornar aquilo dali uma reflexão, porque é o que eu prefiro fazer. Até que o pessoal fala, por que você não faz aqueles vídeos explicando, sei lá, que não pode misturar, sei lá, detergente com amaciante, por exemplo. Eu disse, não, eu acho bacana, mas outra que primeiro que eu sou meio introvertida, não sou muito das câmeras. E outra que eu faço em crise de ansiedade. Eu não consigo imaginar eu fazendo um vídeo com crise de ansiedade. Não consigo imaginar. E aí agora eu tenho só esse perfil, tá? É um perfil de divulgação científica. E eu gosto bastante. Claro, lá vai ter uns memes, vocês que acompanham nos stories. Completamente desvirtuados meus stories, tá? É uns memes de gosto duvidoso. Mas os posts são sempre de divulgação científica e eu gosto bastante disso. Eu gosto de poder extravasar ali de uma forma que pode ser produtiva para outras pessoas, né? Caramba! Mas você já consumia material sobre pesquisa antes disso, de fazer? Por conta, assim, por interesse e tal?
Já, eu sou uma pessoa esquisita, eu acho. Desde cedo, desde jovem, assim, desde que eu saí do ensino médio, que eu gosto de ler artigo científico. Uhum. Não sei porquê exatamente. Eu começo, claro, quando eu entrei na faculdade, né? Eu entrei bem jovem, com 17 anos, a primeira vez. Não concluí dessa vez aí, mas eu entrei a primeira vez com os 17. E eu achei super bacana a escrita, achei que gostava das informações e tudo mais, achava tudo super legal. E aí eu já tinha um hábito mesmo de ler, de acompanhar, é meio esquisito, mas tipo num dia de domingo, acordou, tô tomando meu café e tô lendo um artigo científico de qualquer coisa aleatória. Ah, legal isso aí, cara. É esquisito mesmo, mas é legal. É esquisito. Isso é esquisito. Não é aquela coisa que eu falo no primeiro encontro, sabe? Não é com perigo de assustar, né? Sim, muito perigo. Mas é legal, na verdade. E principalmente por você ter conseguido desenvolver esse lance de sintetizar, né? De simplificar o que você tá lendo lá, né? Porque eu falo isso muito quando a gente tá conversando sobre filosofia, que tem uma separação absurda entre a academia e o ser humano normal, né? O reles mortal, né? Sabe, tem muita coisa na filosofia que, cara, um tratado que você pega, ele parte do princípio que você já tem a base para entender aquilo, sabe? Problema seu se você não tem, né? É exatamente e não isso. tem muita gente que se dá esse trabalho de simplificar essa linguagem, né? De simplificar e traduzir, né? Porque Sim. cada área de conhecimento, de certa maneira, ela tem seu próprio léxico ali, tem sua própria linguagem. E a pessoa que se propõe a falar isso para um público geral, talvez seja da área, talvez não seja da área, ela se propõe realmente a traduzir, a transformar, pegar aquelas palavras ali e colocar em sinônimos do dia a dia, que todo mundo compreenda, né? Ou então, pelo menos, traga uma informação ali mais enxugada daquilo dali que seja da compreensão de todo mundo. Pode crer, eu acho isso um trampo importante. Eu tava lembrando aqui, faz um tempão que eu ouvi um podcast, aquele, não sei se você conhece aquele, o Iberê Tenório, que é do Manual do Mundo, tem um canal no YouTube. Sim. Eu vi um podcast que ele falava que a maior dificuldade de quem trabalha com ciência é desfazer o estrago da mentira que foi passada, porque assim, semeia muito rápido e tem um quê de pertencimento, do tipo, cara, eu não entendo a língua do cientista lá, mas a desse cara aqui eu entendo, né? E então tem aquele quê de tipo, cara, isso pra mim é uma verdade porque eu entendo ela. Eu não consigo entender aquilo lá, então pode ser muito bem mentira, sabe? Aí tem todo o rolê de criar conspiração, aí a gente entra nesse mundo bizarro da Terra plana. Cara, sabe, é um negócio que eu acho muito louco, que eu lembro quando apareceu as primeiras pessoas falando esse rolê de Terra plana, né? E a gente zoava muito no sentido de tipo, cara, esse cara é muito fora da realidade. Eu acho uma coisa muito louca, sabe? A quantidade de pessoa que tem isso como uma verdade. E aí ele dizia que, assim, que esse problema de não falar a mesma linguagem das pessoas, assim, né, do dia a dia, era uma das coisas que mais atrapalhava, porque até você conseguir falar o problema da versão falsa da conspiração, explicar o porquê, é um trabalho que, depois que tá feita sabe, o estrago, é bem difícil de desfazer. Eu acho que além disso, de maneira geral, a gente talvez seja sempre uma falta que vai ter na divulgação científica, porque que é aquela de conseguir chegar nas expectativas da pessoa, porque a pessoa que está fazendo divulgação científica, ela está tratando de fato e de realidade, ela não está tratando de te prometer nada, né? Ela não está querendo amenizar algo, ela não está querendo alisar o ego de ninguém, diferente da desinformação, né? Diferente da fake news, diferente de quem está divulgando o que é qualquer coisa menos ciência, de quem está fazendo geralmente um trabalho de divulgação pessoal. Então, essas pessoas, elas conseguem chegar na expectativa de quem tá ouvindo elas. As pessoas que estão ouvindo elas chegaram até eles por um motivo.
E é muito relacionado a essa motivação, essa expectativa que tem ali de encontrar, às vezes, uma resposta, uma explicação. E se essa resposta é simples, é sucinta, fala a língua dessa pessoa, então fica ainda mais fácil, né? Infelizmente, talvez, né, seja uma coisa que a ciência sempre vai esbarrar nessa questão de expectativa, porque, poxa, talvez fosse muito mais fácil, seria muito mais fácil fazer meu perfil crescer se eu estivesse lá falando para as pessoas que sei qual é a cura do câncer, que é só comer comida crua e ficar longe de ultraprocessados. Aí eu coloco umas coisas meio óbvias no meio, né, pra parecer bom senso, e coloco algo bem absurdo, que é, por exemplo, só comer comida crua. E aí as pessoas vão dizer, caramba, é óbvio. E eu vou atrair uma gama de pessoas que, sei lá, estão com medo de câncer, ou estão com câncer, ou conhece alguém que morreu de câncer, e aí ficou com uma noia. Então eu tô mexendo ali com sentimentos, e essas pessoas, querendo ou não, elas acabam sendo uma forte divulgadora, né? Porque elas insistem que conheceram a verdade, né? Que o terceiro olho delas se abriram ali e que elas querem que todo mundo enxergue, então meio que vai fazendo a comunidade crescer organicamente. Só que é uma comunidade meio fadada à desinformação e é triste isso. Tem algumas características aí que, assim, aí é opinião minha, né? Não sei o quanto disso é acurado mesmo, sim, mas pra mim, por exemplo, tem uma parte aí de todo esse rolê de desinformação, fake news e conspiração que é pura autoestima, sabe? Tem não sei se vai ter ainda na Netflix, mas tinha um documentário que era do pessoal, tipo, estudando a galera da Terra plana mesmo, sabe? Tipo, convivendo com os caras e tentando entender como que eles chegaram nesse rolê, né? E tem um rolê de autoestima brabo mesmo, do tipo, o pessoal que é aquele pessoal que, sabe, rolava bullying, o pessoal que não sabia socializar e que ficava, tipo, deslocado do normal. É um pessoal com uma forte tendência porque se sente abraçado, exatamente como você falou, né? Corresponde à expectativa, vem de uma ideia, sabe? Tem um caráter forte nesse rolê de conspiração, que é a ideia do tipo, cara, você sabe uma coisa que ninguém sabe. Você tá à frente deles, sabe? Você cobriu sem querer te revelar. A mente tá se expandindo, né? Sim, pra caramba. Tem muito isso daí. O cara, tipo, além dele... Eu era o deslocado, eu não tinha amigo, eu não conseguia me relacionar. Agora eu sei um segredo que ninguém, sabe, meia dúzia de pessoas sabe. Eu tô muito melhor agora, entendeu? E aí eu consigo conectar com os meus, que são tão loucos quanto eu, no caso, tal, né? Mas consigo conectar com os meus, né? E tem também Eita, eu acho que eu esqueci agora, hein? Tudo bem, vida que segue. No meio do caminho, você lembra. No final, quando eu estiver falando for bom, pessoal, até a próxima eu lembro. Eu lembrei aqui. Ai, cara, que bizarro. O que a gente estava conversando antes era sobre essa importância desse serviço de simplificar, né? Que ajudava exatamente nesse ponto, que é o ponto que a pessoa não consegue entender o linguajar, né? Acadêmico e tal, né? Que eu acho que tem também um fator, aí eu não diria cientistas, eu vejo muito mais pelo lado acadêmico da coisa. Eu acho que cientistas, normalmente, como você falou, são mais altruístas nesse quesito, mas todo o rolê da academia tem um lance de, tipo, manter essa muralha mesmo, do cara, não, a gente tá na torre da sabedoria, tá ligado? Não dá pra misturar com os réis mortais lá, não vou sair simplificando nada pra ninguém, né? Nesse sentido, eu acho que é um trampo muito da hora você se dispor a tentar traduzir, como você falou, né? Toda essa língua do outro mundo que é a ciência, né? Em defesa aí da ciência, principalmente brasileira, né? Eu digo que eu acho que com o passar dos anos, talvez, principalmente, né, nos últimos 10, 15 anos aí, tem ficado cada vez mais forte aqui no Brasil a questão de promoção de conhecimento científico. Eu acho que a pessoa que está produzindo, ela está sentindo a necessidade de promover aquele conhecimento que ela está tendo na comunidade que ela está inserida. E eu acho que era uma coisa que era forte na área das humanas, né? E foi ficando muito forte nas áreas médicas, posso dizer mais especificamente
ser dela, né? E eu lembro, assim, de quando eu era criança, né? E eu adorava, eu amava quando ia aqueles alunos da odontologia, sabe? Ensinar como é que escova os dentes. Isso é divulgação científica. Isso é sair dos muros da academia e ir até a comunidade e passar conhecimento científico. Com o passar dos anos, eu acho que isso tem fortalecido cada vez mais. Sim. E esse tipo de atividade, ela também tem ganhado outras dimensões. Não estão mais só indo em escolas, apesar de ser um âmbito muito legal, porque você consegue trabalhar ali, às vezes, com criança, né? E criança leva conhecimento para casa, e criança vai ser o adulto de amanhã, que vai estar reproduzindo esse conhecimento, mas consegue ir para outras áreas, assim, que antes era mais restrito, e agora, tipo, a galera vai e faz ali parceria com empresas, vão nas empresas, fazem aquela divulgação dentro da empresa, fazem a divulgação entre áreas, né, fazem aquela sei lá, se você, eu no caso fisioterapeuta, né, vou lá e trato da minha área com um psicólogo, o psicólogo vem e trata com a fisioterapia, caramba, isso é muito, muito, muito bacana. E eu acho que o Brasil está sendo bastante forte nisso, sabe? Em comparação a outros países que eu vejo essa questão de promoção, o Brasil tem sido bem, digamos, tem liderado, sabe? Esse aspecto. E isso é muito, muito, muito legal. Quem você pensa que é? O primeiro post seu que eu vi, que eu conheci teu perfil, ele falava sobre aquele rolê do coach, mindset lá. Mudar o mindset para fracassar diferente. Chamou a atenção aquele ali. Mas, na verdade, eu queria falar que depois desse o que eu vi lá, foi o que me chamou mais atenção, e é o que eu acho que tem bastante a ver com a ideia que eu tenho tentado passar aqui, era a pesquisa sobre o livre-arbítrio, sobre ele existir ou não, né? Sobre aquele... Bem simplificadamente, era aquela ideia de, tipo, acontecer alguma coisa antes no seu corpo que, mesmo inconscientemente, já, né? Então, não era você que estava decidindo, porque o teu corpo já começou o movimento antes que você tivesse consciência, né? Explica melhor pra gente aqui, porque eu fiz um resumo do resumo. É muito legal, porque essa ideia de livre-arbítrio, assim, é uma coisa que permeia, né, a neurociência, e muitos neurocientistas querem ter o prazer, talvez, ou serem os primeiros a taxarem de fato existe e não existe, né, ou não existe o livre-arbítrio. E muitas pesquisas que tiveram, assim, acho que saltaram primeiro aos olhos, né, foi essa questão do movimento. E foi notado com o crescimento e o desenvolvimento de tecnologias de ressonância magnética, principalmente, eles puderam analisar ali o cérebro atuando ao mesmo tempo em que a gente estava vivendo, né, porque até então as pesquisas eram principalmente com pessoas, com cérebros de pessoas mortas, né? Post-mortem. E mesmo, ou então, com pessoas que estavam doentes. E agora estavam se abrindo, assim, possibilidades para pesquisar pessoas que eram sãs, né? E saudáveis, e enquanto elas estavam vivas. E aí surgiu essa pesquisa, que como conclusão foi percebido que antes mesmo de que um pensamento, né, e eu vou adiantar, assim, os resultados, ela foi avançando, e a gente chegou num ponto que é notado que às vezes, antes mesmo de um movimento ser realizado, a atividade no cérebro relacionada àquele movimento já aparece até cerca de 10 segundos antes. E é muito interessante que aparece uma atividade de ação, uma atividade de inibição, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu vou movimentar minha mão, às vezes eu preciso inibir certos músculos para que o movimento não se excedam, né? Ele precisa ser um movimento direcionado, precisa ser um movimento sutil, elegante. Então, essa atividade, ela também aparece bem antes. E o que é mais interessante ainda é que aparece a atividade de musculatura que a gente sequer imagina que vai ser utilizada
ali naquele momento. Quando eu falei aqui do exemplo da mão, né? Vou mover a mão. Mas às vezes outros músculos são ativados. Se eu estou em pé, por exemplo, a coluna, músculos da coluna, dos eretores da coluna, os abdominais, eles são ativados também, porque precisa manter um equilíbrio, uma postura para que a gente não desequilibre, não caia, o corpo não vá demais para frente ou para trás, enfim. E essa musculatura que a gente sequer imagina que precisa dela, também já é ativada. E ainda ativada anteriormente. Então, assim, será que a gente não consegue decidir nem se quer ou não mexer a mão? Essa era uma questão que pairava. E aí, essa questão é discutida, né, até hoje. E o que eu gosto de trazer, assim, o que a gente tem de pesquisa sobre isso, de discussão interessante, é que a gente tem níveis de processamentos que são diferentes. O que eu falei aqui foram de movimentos com a mão. Eu utilizar isso como para taxar, né? Não existe livre-arbítrio porque já existe essa atividade cerebral bem antes. Poxa, mas eu tô falando de um movimento, de uma ação em si. E se eu estiver falando de uma coisa que não é exatamente uma ação, mas um conjunto de ações? Como, por exemplo, decidir se vou ou não casar. Se vou ou não casar com uma pessoa específica. Se quero ou não ter filhos. São coisas que vão se desenvolvendo, né? Na nossa... E atravessa a área da filosofia aí, né, no caso, né? Isso, tipo, e se hoje, agora, nesse momento da minha vida, eu tenho uma perspectiva de vida que me faz achar que não, eu não quero ter filhos. Beleza, eu não quero ter filhos. Mas e se eu tivesse grávida? O fato de eu não querer ter filhos significa também que eu não quero gerar um filho, sabe? Então, várias questões. Então, assim... Exato, e são níveis de consciência, assim, que a gente nem não tem noção. E eu tô falando consciência no sentido senso comum da palavra, né? Que é aquele pensamento que a gente sabe que tá pensando. Porque a gente pode ter níveis de pensamento que talvez a gente ainda não tenha, de fato, chegado lá, assim, não tenha alcançado. Não querendo dizer na questão do inconsciente, mas que tem coisas realmente que estão na gente, mas que fazem parte dos nossos pensamentos, mas a gente não tem exatamente uma elaboração daquele pensamento. Eu vou tentar colocar em um exemplo para ver se fica mais fácil, né? Eu sou mulher, se eu tô passando 8 horas da noite numa rua escura e eu vejo um homem do outro lado vindo na minha direção, meu comportamento geralmente é atravessar a rua. Então, assim, às vezes é uma coisa que, poxa, que eu fui aprendendo. Eu não desenvolvi uma reflexão sobre isso, né? Para chegar a um nível de consciência, que eu digo, a um pensamento que eu sei que eu estou pensando sobre, né? Para passar pro outro lado da rua. Eu só fui. Sim. Nossa, mas isso é muito complexo, cara, porque... Muito! Assim, essa semana eu ouvi um podcast que chama Vortex, ele é bem legal porque assim, é de humor, debatendo notícias aleatórias, a coisa mais aleatória que você imagina, né? E eu ouvi um episódio que falava que corvo, sabe o pássaro, corvo, que ele consegue memorizar rosto, acho que é rosto, e é uma pesquisa científica também isso aí, sabe que os caras fizeram um teste de um lugar que tinha vários corvos usando máscara. E aí o cara fazia, tipo, era violento com eles, tipo, espantava, coisas do tipo assim, eu tentava aprender e tal, né? Essa pesquisa demorou coisa de um ano e meio, a pessoa ia fazendo pausas entre voltar usando a máscara ou não, né? E, cara... chegaram à conclusão que até a outra geração, sabe, os filhotes dos corvos lá no caso, aprendiam com a geração anterior a assimilar que aquele rosto em específico era uma ameaça, tá ligado? Isso é muito interessante, E é muito isso que você falou sobre o comportamento que a gente tem, que é cultural, é aprendido. Você fala, não, aquele cara 2 caras numa moto. Porra, vai pro outro lado da rua, cara. É óbvio, né? Não tem que pensar sobre isso, né?
E claro, ainda hoje, né, a gente tem essas vertentes mesmo que trazem essa questão da filosofia, que vão além dessas questões de movimento. E eles falam também que a gente não tem livre-arbítrio porque a gente é uma construção de tudo que foi vivenciado e chegamos até aqui e somos isso. Só que ao mesmo tempo, e aí eu também posso trazer, que é uma filosofia determinista, né, mesmo que ela hoje em dia tenha uns moldes assim mais progressistas, né, de uma visão mais progressista, ainda assim é determinista. E de certa maneira, ela colabora em alguns pontos pra gente poder entender, às vezes, comportamentos que as pessoas tomam, né? Mas ao mesmo tempo ela também limita. Ao mesmo tempo que meu ambiente me constrói, eu não posso aceitar, pelo menos, ou crer que aquilo em si é suficiente para determinar todos os motivos para qual eu ajo de determinada maneira. A gente é uma construção do ambiente, eu concordo com isso, mas talvez a gente não seja só uma construção do ambiente, porque a gente ainda é um animal que reflete, que faz uma reflexão. A gente é um animal que pensa. Então, poxa, o meu ambiente, eu tô inserida nesse ambiente e, por exemplo, no ambiente brasileiro, né, que é um ambiente preconceituoso. Vou trazer essa perspectiva, tá? Então quer dizer que eu vou ser preconceituosa? Quer dizer que eu nunca vou refletir? Ou então quer dizer que eu só vou refletir porque, sei lá, eu tenho amigos que são alguma coisa, algum grau de reflexão já pode existir dentro de mim anteriormente a isso. Sim. A gente, ao mesmo tempo, né, que tenta expandir, a gente fica se limitando e a gente esbarra em algumas coisas, e o que eu acho mais legal, né, que no final das contas foi uma opinião pessoal minha, que eu dei nos meus stories, né, sobre isso, é que talvez a gente fique tentando encontrar, pro termo, no caso, livre-arbítrio, né, uma explicação que não precisa ter. Por que eu preciso encontrar um local no cérebro pro livre-arbítrio, por exemplo? Ou por que eu preciso encontrar um tempo determinado no espaço que me diga que a partir daquele momento eu tomei uma decisão que é consciente, que ela me faz ter livre-arbítrio, sendo que a gente já tem a física quântica aí que diz que nem existe tempo, que a partir do momento que aquele pensamento existe, por exemplo, ele já é um pensamento, ele já é uma decisão. Se ele aconteceu 10 segundos antes no meu cérebro, então ele já é 10 segundos antes no meu cérebro. O fato de ter um atraso até eu fazer de fato, eu tomar consciência, às vezes é um atraso e eu realizar. Mas ali, a partir daquele momento que existiu a atividade, ela já é a atividade. E essa é uma perspectiva que eu tento trazer. Tipo, a essência do pensamento em si já tá pronta lá, né, no caso. Já tá pronta. A partir do momento que ela existe, seja em sinal elétrico, seja em sinal químico, que vai se transformar em sinal elétrico, né? Ela já existe, ela já é. Então eu não preciso talvez ficar buscando no espaço-tempo o momento em que ela aconteceu, porque o momento em que ela acontece, ela já é. E não é importante, né? Uma coisa que eu costumo falar na abertura mesmo, quase sempre, tem muito a ver com isso que você falou. Você citou o ambiente como construção, né? Só que, assim, o ambiente é um dos fatores, né? Então, vai desde a cultura, vai desde a época, né? Sabe, não dá para você falar, você fechar numa caixa e falar que não existe uma decisão se você está em outro contexto, né? Outra cultura, outra realidade, outro tempo. É uma receita de bolo, né? Tem vários ingredientes no meio dessa história, né? E tem muito a ver esse negócio que você falou sobre a gente supervalorizar a importância, né, de conhecer isso, né? Eu lembrei o que eu ia falar lá atrás, lá aquela hora que esqueci, e tem a ver com isso, cara, eu lembro, era sobre a ideia de, quando a gente estava falando de conspiradores, era sobre a ideia de que a ciência, nesse papel de tentar revelar o processo por trás da engrenagem, ela bate numa coisa que tem uma galera que não tá preparada, que é, cara, a aleatoriedade da vida, né? É um caos organizado, mas é um caos, né? Tem uma aparência de organizado, mas é um caos, né? E aí é da natureza do ser humano ele ficar tentando botar sentido, né, nas coisas, né? E aí quando chega alguém e fala,
na pegada da ciência ali, né? Com aquele... Cara, não é isso é aleatório, isso é só um movimento, isso é só o seu neurônio um ligando com o outro, né? Você não pensou nada disso. Cara, tem uma galera que não consegue lidar com isso, assim, né? Não é fácil de assimilar, né? Acaba sendo um negócio do tipo, cara, você não é melhor do que ninguém, você não é especial, você é só um monte de... Tem um meme na internet que é, cara, você é um chimpanzé com ansiedade, bicho, né? Né? Exato. Perfeito. Eu acho que quando toda vida que a ciência meio que vai nesse caminho de que, caramba, a gente não tem exatamente um propósito, é a gente que vai fazendo o propósito da vida, eu acho que vai mexendo com os sentimentos, com o bom senso e com o ego das pessoas. Uhum. E aí vai se tornando complicado. Parece que você tá fazendo ataques pessoais e a gente tá só dizendo, não, a gente tá atacando você e tá atacando todo mundo, né? Então. Assim, a intenção é essa. Então, aí tem uma coisa que geralmente eu falo quando a gente está conversando sobre religião, sobre fé, que eu tenho uma história grande em igreja, sabe? Eu já tive em igreja há muito tempo, assim, hoje eu não frequento mais nenhuma. Mas, assim, uma coisa que eu vejo como problemática, principalmente em religiões monoteístas, igual o cristianismo, então, que é um Deus só, é aquela parada do problema da verdade. Porque, assim, cara, se só tem uma verdade e é a minha, todas as outras estão erradas, cara. Você tá errado com esse papinho de ciência pro meu lado, tá ligado? Você tá me atacando, você tá tirando o que eu tinha de especial, o meu sentido, né? É complicado, né? É um negócio que... Eu resolvo isso com uma frase de camiseta em que diz que eu vou pro inferno em todas as religiões. É isso. Muito boa. Né? Então, você não é especial, não é só a sua religião, que eu tô puxa o saco de todo mundo. Eu tô ferrado em todas, né? Tô ferrado em todas. É muito bom. Eu lembro disso que eu ia falar, porque tem uma coisa que, pra mim, teve um momento que eu falei, cara, ciência, você foi demais aí agora, poderia ser um pouco menos, tá ligado? Que foi eu tava ouvindo no Nerdcast uma vez, eu não lembro qual era o assunto, eu lembro que isso me pegou exatamente, essa explicação. Mas o assunto em si eu não lembro agora, mas o Alexandre Ottoni, que é o que apresenta lá, né? Ele tava falando que a cor, toda cor que você enxerga, que não existe cor mesmo, que ela é o jeito que a luz bate só, né? É o jeito que a luz vem pra você. Não tem, você tá vendo uma coisa amarela aqui, ela não é amarela, é o jeito que a cor refletiu nesse objeto e voltou pra você, né? E pra mim foi um negócio assim, cara, que eu falei, cara, eu desenho, eu pinto, tá ligado? Assim, pra mim foi, puta, mano, eu não precisava saber disso, tá ligado? Eu acho que pro artista, né, ainda mais se você utiliza a tecnologia para fazer, porque as cores elas vêm bem especificadas, bem codificadas, né? Sim. Deve ser ainda mais difícil quando você escuta que cada pessoa meio que enxerga a cor, uma cor daquilo. E aí você tá, não, poxa, eu tô colocando um código aqui, como é que a pessoa tá vendo a cor que ela... Uma outra cor aí, não faz nenhum sentido. Aí entra naqueles memes lá que fez um sucesso absurdo um tempo atrás, que era aquele vestido que tinha umas faixas. Eu vejo dourado. Não, mas eu tô vendo azul. Sim, e o daltônico não vendo cor nenhuma, né? Eu não tô vendo nem o vestido. A míope aqui dizendo isso. Que vestido, gente? Tem vestido? Tem vestido aí, mano? Eu sei que naquele momento eu falei, pô, não precisava saber, cara, que não tem cor, que é só luz, pô. Sim, eu acho que no final das contas, pra gente viver bem, tudo bem ter um pouco de anticientificismo nas nossas vidas. Quando eu tô falando isso, claro, eu tô brincando, assim, não tô dizendo pra ninguém ser negacionista nem nada, mas a gente pode ser ignorante, assim, um pouquinho. Ninguém precisa saber ter todo o conhecimento científico do mundo aí. Dá pra viver sem ter todo o conhecimento do mundo e viver bem ainda. Eu acho que aí tem um papel, talvez, da filosofia, acho que da religião também, mas a religião é complicada, que ela acaba sendo tóxica, né? Mas, assim, o lance do simbolismo, cara, ele é importante pro ser humano, sabe?
não é um negócio negativo se você tem pra mim, a vida é isso, o sentido da vida é esse e tal. Você tem o teu simbolismo, você dá o significado, né, que, sei lá, soa melhor pra você, ou que te preenche melhor, né, completa melhor. É complicado quando entra nessas briguinhas de tipo, não, a religião é mais certa que a ciência. Não tem porquê, cara, sabe, né? Não tem porquê, porque o que a religião responde não tem a ver com a ciência. E o que a ciência responde não tem a ver com a religião. São coisas diferentes, são campos diferentes, né? A filosofia também, no caso, né? Então, é questão de saber compartimentalizar cada um, né, cara? Aqui tá o lugar da espiritualidade, no caso, né? Aqui tá o lugar da ciência, e não precisa um bater de frente com o outro. Eu acho que é meio chato esse nível de exatidão, do tipo assim, não tem que ser a minha verdade, né? E se não for a minha, tá errado. Vou brigar, né? E eu acho que isso é interessante porque faz parte também do indivíduo, né? Porque pode ser áreas diferentes da vida de uma pessoa, sei lá, no caso da ciência, pensa só, a pessoa pode trabalhar com aquilo dali, ela pode sim ser a pessoa mais ética, fazer o trabalho mais com o maior rigor de métodos possível, e ainda assim ter espiritualidade. Uma coisa não necessariamente precisa bater de frente com a outra na vida dela. E separar esses campos assim, que se você consegue separar esses campos, eu acho que é muito interessante, é muito bacana. E se você consegue separar esses campos, inclusive, do seu convívio com outras pessoas, né? Se você consegue, por exemplo, explicar ciência sem a necessidade de atacar a religião de ninguém, e se você consegue falar sobre Deus sem entrar em méritos científicos e tentar ser anticientífico ou negacionista ou qualquer outra coisa, poxa, você tá fazendo o seu melhor aí, real, você tá fazendo o seu melhor. Uma coisa aí que tem que ser aprendida urgente, né? Quem você pensa que é? Deixa eu te perguntar sobre outra coisa que você postou, que eu também achei bem interessante, e tem a ver também com a ideia que eu costumo trocar aqui normalmente, que era sobre a eficácia dos testes de QI lá. Basicamente, ele vai muito mais pro lado da rapidez da resposta, da lógica, né? É uma coisa muito mais de exata, eu diria, e ignora todo o lado de humanas, né? E é totalmente isso, tá? Você acertou no ponto, assim. Porque para a ciência, para a pessoa que lida com a palavra inteligência, para a pessoa que pesquisa inteligência, o termo mais aceito, né? O significado do termo mais aceito ali é uma questão de prática. E quando eu digo prática, é tipo ação, é a pessoa resolver de forma rápida e precisa, com um conjunto de habilidades, um determinado problema. É isso. E, inclusive, tem um símbolo que representa a inteligência, certo? Que é um G. E tem pesquisas que se propõem a calcular esse G. Então, sim, a inteligência, assim, para quem estuda ela e tira a parte de humanas, né? Ela é um cálculo, ela é uma questão de matemática mesmo. Exatamente isso. E teve esse embate, acredito que junto com as ciências sociais, não falo isso de forma negativa, muito pelo contrário, é que foi notado que isso é insuficiente para explicar o que é inteligência. Que transformar a inteligência em um algoritmo, né, posso dizer assim, não é suficiente. Usar ela como um termo muito geral para uma habilidade prática não é suficiente para tudo que a gente vê no mundo. Isso daí, ela somente atende a um perfil de uma sociedade específica, que é
a nossa sociedade ocidental e capitalista, né? Era interessante para nossa sociedade que tivesse aí pessoas que eram muito capazes em resolver problemas cotidianos, né? De forma prática, que tivesse a habilidade de utilizar conhecimento de diversas áreas de maneira rápida e respondesse aquilo dali, e é isso, sucesso. Mas hoje em dia a gente tem se especializado cada vez mais, hoje em dia a gente tem conseguido estudar diversas sociedades aí, que elas não têm essa necessidade, por exemplo, de ficar resolvendo problema, de problemas aí, posso pensar, por exemplo, em problemas de engenharia ambiental, de engenharia habitacional, que as questões delas são outras, né, de vida, que não deixam de ser inteligente. E aí, claro, né, torna o termo ali mais democrático, mas também torna o termo mais, como eu gosto de dizer, mais utópico, né? Porque ele acaba encaixando que várias habilidades que podem ser consideradas inteligências para que todo mundo tenha sua dose de inteligência, né? Que seria a inteligência musical, inteligência artística, inteligência... Tem uma teoria disso, diversas... não tem? Isso, o nome tem. do cara. E tem, sim, que a própria inteligência emocional, que seriam diversos tipos de inteligência. O que a gente tem de fato, assim, não gosto de chamar de pseudociência ainda, mas talvez ela se encaminhe pra isso um dia, certo? Tem essa chance, mas até agora ela é considerada mais como um neuromito, que é uma coisa que, assim, um neuromito, porque é uma coisa que não se provou, mas não é porque não se provou, não é porque também não existe, né? É porque, por exemplo, a inteligência como uma habilidade prática, a gente utiliza os testes de QI para mensurar. Certo? E essas outras não tem como eu mensurar. Imagina, como é que eu vou mensurar uma inteligência artística, sabe? Tem aquela... Não tem. Eu lembro dos termos, que era cinética, que era um atleta, uma bailarina. Como é que você mede isso daí, cara? Como é que mede isso? Porque, na verdade, o que ele tá falando é que a pessoa tem mais habilidade pra ser atleta ou uma bailarina ou coisa assim, do que outras pessoas. Essa seria a inteligência dela, no caso, né? Não tem como medir. Isso. Mas o fato dessa pessoa, por exemplo, não ficar resolvendo cálculo, né? Ou não ficar resolvendo problemas cotidianos, não faz essa pessoa burra. O fato dela demorar pra responder uma questão também não faz. E aí, de novo, vem aquela questão, né, que eu coloquei no final do post sobre isso e beleza. Vamos dizer que a gente concorde que inteligência é essa questão prática de utilizar habilidades para resolver de maneira rápida, né, um determinado problema. E se esse problema, se eu resolvo esse problema, mas a minha resolução foi errada, eu sou inteligente? Eu usei das habilidades, eu fui rápida. Será que eu fui inteligente? Será que não fui, né? Então fica nessa. E isso é interessante. Mas aí essa questão, porque as pessoas, mas então não sou inteligente, é claro que eu sou inteligente, e eu acho que vai numa dor, né, pessoal? Porque a gente quer ser inteligente, quer... Sim, nossa, aí falou comigo, hein? Porque tipo, a gente quer também se considerar inteligente, mas considera que o nosso tipo de inteligência talvez não se enquadre nessa de responder de forma rápida, com diversas habilidades a uma problemática. E sim a um outro tipo de coisa. Mas é meio que um superpoder, né? Porque assim, se você não tem como mensurar numa pesquisa cientificamente, é um superpoder, né? Você fala, mano, eu tenho essa inteligência aqui, mas quem prova que é uma inteligência se não dá pra medir, né? Sim. E aí, de novo, aí entra aquela questão de duvidar do método. Então, será que os testes de QI são válidos? E aí eu volto na questão de quando a gente estuda método, né? Os testes de QI são válidos, sim. São válidos porque eles têm um objetivo de estudar um determinado objeto. E esse objeto, sendo bem especificado, ele é válido. Se ele é configurado e ele consegue responder aquela pergunta, aquele objetivo, então sim, ele é válido. Talvez ele não seja válido para aplicar em todas as situações, em todas as sociedades, em todas as pessoas. Talvez ele não seja válido para pressupor em todas as sociedades, em todas as pessoas, em todas as situações, em todos os contextos, que inteligência vai, por exemplo, é associado com melhor qualidade de vida, com maior renda, como a gente vê em muitos estudos por aí. Ainda assim, se eu estou utilizando esse método
como um meio de comparação com outros estudos que utilizaram o mesmo método, e em sociedades semelhantes, ele ainda é válido. E como também disse no post lá, a forma como você usa o método, ela que dita a perspectiva, né, para qual você pode olhar. Você pode olhar por uma perspectiva eugenista, que até hoje é utilizado, os testes de QI, para dizer que pessoas brancas e ocidentais, elas são muito mais inteligentes do que o resto do mundo, e por isso, inclusive, os salários de pessoas brancas são justos, porque, na verdade, elas são mais inteligentes e elas se reproduzem menos. Enfim, tem eugenista pra tudo, né? Com toda viagem. Da mesma maneira que tem gente que utiliza esses testes, por exemplo, para em uma mesma sociedade demonstrar que são as disparidades socioculturais que faz com que exista disparidades nos resultados de testes de QI que vão afetar elas futuramente, a qualidade de vida e as condições de vida delas futuramente. Então, você pode usar um método tanto pro bem quanto, vamos dizer assim, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Faz todo sentido isso aí. A ideia tipo assim, o meu tipo de inteligência não é esse, é uma ideia reconfortante, né? Não. Exato, é uma ideia reconfortante. É democrático, todo mundo tá incluído nela, mas provavelmente é um neuromito, né? Caraca, eu chamei você aqui só pra acabar com a esperança geral. Não, mas talvez a gente precise mesmo mudar o termo, sabe? Se você quer mensurar uma coisa prática, então vamos ter um termo específico para essa coisa prática. Sim, faz sentido. E talvez inteligência como o que a gente entende pelo senso comum pode ser utilizado pelo que a gente entende de senso comum, que é uma pessoa que é muito boa em determinada habilidade ou em determinadas habilidades, né? Que consegue desenrolar aquilo muito bem. E eu acho que metade dos problemas, assim, da ciência, brincadeira, não metade, né? Mas muitos dos problemas da ciência talvez acabariam se a gente tivesse termos mais específicos, fossem desenvolvidos, a gente conseguisse uma maior concordância com relação ao significado das coisas. Sim. Mas aí acho que vai ter uma galera que vai falar que você tá abrindo a porteira geral, né? Que você tá, tipo, misturando as coisas, né? Não, isso aí é lá na sala de filosofia. Aqui a gente trabalha com outra coisa, né? Exatamente. Bom, eu sou das biológicas, né? Mas da biológica médica, ainda por cima. Mas eu acho que quando a gente teve um adentramento ali das humanas, da filosofia, da sociologia, a gente só teve a ganhar, sabe? Como área. Porque a gente saiu da questão de tentar, às vezes, encontrar problema ou solução em agentes, em um agente específico, aliás, né? Para perceber que soluções e problemas são feitos por agentes, né? São diversos agentes ali, sejam trabalhando em conjunto ou não, né? Que estão causando problemas ou estão colaborando para soluções. E quando a gente parou de ficar buscando isso, sei lá, em DNA, e ficar olhando somente para DNA, e ficar olhando somente para, sei lá, vírus, para um problema específico, acho que a gente só teve a ganhar. Tem um ponto aí que eu acho que talvez seja um dos motivos da discordância, que aí eu acho que vai no bolso, no caso. Porque eu acho que a maior parte das pessoas que brigam com pesquisas científicas, assim, do tipo, me sinto pessoalmente ofendido com isso, ela tem um negócio de... Sabe quando você fala aí sobre abranger, sobre criar novos termos e tal? Eu acho que no lado da ciência, talvez tenha um rolê do tipo, cara, essa pesquisa aqui vai gerar gente que financie ela, né? Assim, vai ter gente que vai chegar junto nela. E é uma pesquisa que vai gerar uma polêmica absurda com essa galera que vai se sentir pessoalmente ofendida, né? Sempre tem. Sempre tem. Aqui no Brasil, talvez não tanto, porque a maior parte do nosso investimento científico vem mesmo do público, né? Mas em países que têm um investimento privado muito forte, com certeza absoluta. E, infelizmente, muitas vezes para não dizer que é com certeza, né? São esses países também que ditam quais são os caminhos científicos que a gente vai estar percorrendo naquela época, naquela década, né? O que a gente vai estar pesquisando, que vai ser o hype naquele momento.
infelizmente, né? Eu morro de dizer, canso de dizer que tem faculdade aí, eu não vou citar nome, porque apesar de eu não ser ninguém na vida, não quero um processo aí, né? De graça. Mas que tem faculdades do mundo afora aí que parecem que não tem conselho de ética, né? Que um conselho de ética com humanos, né? Que o único limite deles é não matar uma pessoa. E olha lá. Por enquanto, né? Enquanto que... por enquanto, né? Enquanto que no Brasil, eu acho que a gente tem um rigor científico com relação a isso, pelo menos na questão de integridade das pessoas, muito grande, e que isso aparentemente atrapalha as nossas publicações, assim, porque a gente acaba tendo muitas limitações, e o fato de ter muitas limitações, né, limita amostras, e o fato de limitar amostras limita a quantidade de N, que aí vai fazendo a pesquisa ser cada vez mais específica, né, e às vezes é difícil ganhar uma dimensão que possa ganhar uma manchete sensacionalista, também algum jornal sensacionalista, que também não citarei nomes. E aí afora parece que não existe isso pra eles, né? Que a gente às vezes até eu acho que é uma mágoa minha. E parece que o brasileiro, assim, tem tanto, talvez porque o financiamento é público, a gente tem tanto cuidado, tem um cuidado burocrático tão grande que se restringe bastante. E isso eu vejo como positivo, certo? Porque salvaguarda, principalmente eu que faço pesquisa na área médica, né? Salvaguarda a vida de pessoas, isso. Mas lá fora, não, gente. Lá fora é os absurdos, são os mindsets que são pesquisados com propostas de métodos duvidosos, sabe? Então, sai tudo. Lá eles conseguem fazer tudo. E aí investe, tem dinheiro de tudo que é rede privada sendo colocado, né? Então vira um hype e facilmente ganha uma manchete sensacionalista. Triste. Pri, eu acho que a gente tá conversando um bom tempo aqui, não tá não? Eu tenho tentado manter uma média de tempo, assim, porque o tempo que as pessoas prendem atenção diminuiu drasticamente, né? Ah, sim, eu mesmo escuto podcast na velocidade 1.75, gente. É mesmo? Eu não consigo, cara. Eu não consigo ouvir nada, na verdade, mais rápido. Mas você tem ansiedade, né? Acho que faz sentido. É verdade. Nossa, mas eu adoro. Eu amo ouvir podcast. Eu amo. As pessoas podem me enviar 1 milhão de podcasts e eu vou ouvir 1 milhão. Talvez não tão rápido, se você me enviar hoje, talvez eu não escute hoje, porque eu vou adicionando, mas eu vou ouvir todos, porque eu amo podcast. Não, eu gosto pra caramba também. Não sei do MesaCast, assim, aqueles estilo MesaCast, eu amo podcast. Na verdade, assim, a conversa em si, igual essa aqui, que a gente tem, eu ouço bastante programa que troca ideia, assim, com pessoas, né? Que é meio que uma troca de conhecimento, né? Eu gosto. Mas é o formato em si do MesaCast, sabe? Porque pra mim, é limitações, sabe? Você ter que parar pra ver um vídeo, coisa assim, sabe? Sim. Hoje, eu praticamente troquei podcast por música. Então, assim, eu ouço enquanto eu tô trabalhando, tô fazendo uma coisa em casa, né? Isso. Eu tô varrendo a casa, não tô mais ouvindo Calcinha Preta, gente. Tô ouvindo podcast. Olha a bênção que o podcast foi na sua vida. Salvamos mais uma alma. Que filho da mãe, eu sou nordestina. Brincadeira, não me processem e nem me cancelem, por favor. Você sabe que os fãs de Calcinha Preta são muito mais ativos do que o do Andrés no... Então, militância forte. Então, mas eu também meio que troquei o lance de ouvir. Eu ouço muito menos música e eu ouvia muita música antes, sabe? Mas eu diminui bastante, porque eu gosto de ficar ouvindo o podcast, ouvindo o povo trocando ideia, né? E o lance da limitação que eu falei do MesaCast é só esse lance de ter que parar pra ver, sabe? Porque ele meio que exige que você... Não é um negócio igual o áudio só, que você põe o celular no bolso e continua ouvindo no fone e já era, né? Você meio que tem que parar para ficar vendo ali. E geralmente um MesaCast, as pessoas estão paradas, um olhando para a cara do outro e conversando. Não tem não tem nada que você fale, tipo assim, cara, isso aqui eu tenho que ver mesmo, né? Isso aqui eu tinha que estar vendo mesmo.
É uma conversa, você ouve, conversa e tá tudo certo, né? Sim, exatamente isso. Mas muito obrigado pelo seu tempo mesmo, cara. Eu achei um programa massa mesmo, principalmente naquilo que a gente trocou ideia aqui de compartilhar conhecimentos mesmo, né? E de simplificar de uma maneira que qualquer pessoa entenda, né? É o que eu tenho tentado fazer no meu podcast aqui. Eu gosto de filosofia, de psicologia, coisas assim que não é todo mundo que entende, né? Então, a minha meta aqui, apesar de ter título pomposo de Quem Você Pensa Que É, um podcast com inclinações filosóficas e tal, a minha ideia é simplificar mesmo, é falar com qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir, sabe? Aí eu tento trazer pessoas que saibam simplificar também, nesse sentido de acabe um resultado igual você falou, o resultado vai ser uma conversa, um bate-papo mesmo, sabe? Né? Simples na medida do possível, mas compartilhando um conhecimento que pode ser útil, né? Mas eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por ter abdicado dessa sexta-feira que você poderia estar se divertindo. Aham. Exatamente. Podia estar matando, roubando, me prostituindo. Ai, mas é isso, imagina. Reforça pra galera o teu contato lá da rede social, né, para o pessoal lembrar e procurar. Beleza, pessoal, vocês podem me encontrar no @Priscila Queiroz Lima. O Priscila é com SC e 2 L's. Seguem lá, tem divulgação científica e tem muito meme de qualidade duvidosa nos stories. E aproveita que eu não sou conhecida ainda, né? Não sei se você também um dia, mas eu ainda sou gente boa. Isso é importante, gente. Esse é o momento. Sim, esse é o momento. Esse é o momento. Muito bom, brigadão mesmo. Imagina, eu que agradeço, eu adorei. É isso aí, pessoas. Esse foi mais um episódio do Quem Você Pensa Que É. Semana que vem a gente está de volta aí com mais alguma investigação sobre o ser humano, né? Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Tchauzinho. Eu adorei. Esse episódio usou áudios de Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Luiz Felipe Pondé, Choque de Cultura e Porta dos Fundos. Valeu!